Olá, queridos, graça e paz, seja bem-vindo à sua casa, né? Por esse tempo nós estamos assim, entrando na sua casa, mas já esse tempo vai passar e nós vamos estar reunidos juntos novamente. Mas graças a Deus, porque Deus tem nos dado ferramentas onde nós podemos estar juntos nesse momento para fortalecermos a nossa fé, para declararmos juntos a palavra. E eu sei, amados, que nesse tempo você vai sair tão forte, tão cheio de fé, tão cheio de expectativa para o que Deus vai fazer nesse ano de 2020. A nossa vida não vai ser mais a mesma, a nossa igreja não vai ser mais a mesma. As nossas expectativas estão sendo elevadas no Senhor por causa desse tempo que nós estamos reunidos com a nossa família, mas esse tempo dedicados ao Senhor. E nós vamos dar continuidade às nossas quintas da fé. Então você está animado para aquilo que vai acontecer hoje, dentro da sua casa e na sua vida? Graças a Deus nós estamos muito animados e com muitas expectativas, porque aquele que começou a boa obra, ele vai cumprir, ele vai chegar até o fim. E você também vai cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. Então, para a gente começar, eu queria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos reunidos nessa noite. Senhor, nós te damos graças, Pai, porque eu sei que o Senhor é fiel. Obrigada pela Tua palavra, que mesmo em tempos de dificuldade, mesmo em tempos de crise, a Tua palavra não nos deixa, não nos desampara. O Senhor nunca nos deixou sozinhos, Pai. Eu te dou graças, Senhor, porque nós estamos entrando em cada casa nesse momento, trazendo alívio, trazendo salvação, trazendo restauração, trazendo cura, trazendo aquilo que os nossos irmãos estão precisando nessa noite, Pai. Porque a Tua palavra, ela tem poder para transformar circunstâncias. Em nome de Jesus, amém. Então, queridos, como eu falei, nós vamos estar dando continuidade às nossas quintas da fé e o nosso assunto de hoje, nosso tema de hoje é fé. Eu queria que você começasse comigo lá em Lucas, no capítulo 21, no verso 26, Lucas 21, 26. Diz assim: haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Sabe, amados, pessoas, elas estão padecendo mesmo por causa desse espírito de medo que tem rondado essa terra durante esse período. Mas sabe que você e eu, nós não precisamos nos deixar levar por esse espírito de medo que tem rondado todo mundo. Porque a Bíblia diz que nós não somos como o mundo. Nós não precisamos nos conformar com esse mundo, mas nós podemos transformar a nossa mente pela renovação da palavra. E a palavra de Deus é aquilo que te traz esperança, é aquilo que te traz expectativas, é aquilo que te traz solução, mesmo quando o mundo está dizendo o contrário. Então, eu não vou deixar o meu coração desfalecer com essas expectativas erradas. E você, o que você vai fazer hoje? Você vai colocar o seu coração no lugar certo, você vai depositar suas expectativas na palavra, no lugar certo, ou você vai deixar o seu coração desfalecer como as demais pessoas? Sabe, o medo e as informações, elas vêm para todo mundo. Mas eu e você temos o direito de escolher se nós vamos ficar com a palavra de Deus ou com as informações que vêm adiante de nós. E eu estou aqui para falar um pouquinho sobre essa confissão de fé mesmo que nós temos. Lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, você pode pegar a sua Bíblia agora e confessar algumas coisas comigo, declarar algumas coisas comigo juntos. Porque Romanos 10, 17 diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. A fé, amados, ela não vem porque a gente está pedindo: ô Senhor, dai-me mais fé, Senhor, me dá mais fé. Não. A Bíblia nos garante que a fé, ela vem como? Ouvindo e ouvindo a palavra. Então, enquanto eu estou ouvindo a palavra de Deus, a fé está vindo até mim. A fé está aumentando no meu coração enquanto eu me exponho à palavra. Mas sabe, lá em Lucas, no capítulo 17, no verso 6, Jesus está ensinando algo aos seus discípulos. E eu queria que você acompanhasse comigo lá. Lucas, capítulo 17, no verso 6.
diz assim: respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te, transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Então Jesus ele está falando que algo inanimado, uma árvore, ouviria a voz daquele que tem fé do tamanho de um grão de mostarda e obedeceria àquela ordem que sairia da boca daquela pessoa que tem fé do tamanho de um grão de mostarda. Então, Jesus disse que a árvore obedeceria a você. Jesus não disse, a árvore vai obedecer a mim. Jesus não disse, a árvore vai obedecer a Deus. Não. Jesus disse, se tiverdes fé. Se tiverdes é quem? Se você tiver, se eu tiver fé como um grão de mostarda, direis, eu direi, você dirá a esta amoreira, a esta situação, ou a esta crise, ou a esta falta, ou a esta doença: arranca-te, transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Jesus estava dando uma lição para a gente, explicando para a gente como a nossa fé deve funcionar. A nossa fé deve funcionar falando. A fé, ela funciona a partir das suas confissões. É possível que eu tenha uma fé inútil, uma fé inutilizada, porque se você nasceu de novo, você tem uma medida de fé no seu coração. Então, a fé, ela é para ser utilizada. Se você não utilizar a sua fé, ela vai ficar sem utilidade, não é verdade? É possível ter uma fé inutilizada, sim, quando você sabe o que está escrito, mas simplesmente não aplica essas verdades que você já tem conhecimento sobre ela. A palavra, ela produz fruto quando ela é plantada. Lembra o que Jesus estava dizendo aqui em Lucas 17? Jesus diz, se tiverdes fé como um grão de mostarda. O grão de mostarda, ou a semente da mostarda, a semente ela só produz fruto, só serve para alguma coisa quando ela é plantada. Da mesma forma, a nossa fé. A nossa fé, ela é uma semente, mas a semente só produz frutos se ela for plantada. Então, quando a semente ela é plantada no solo, aí sim, ela começa a produzir os seus frutos. E o que eu quero te dizer com isso é que eu e você, nós precisamos começar a semear as sementes, plantar as sementes de fé. Se você já conhece o que está escrito, se você já estudou, se você já leu, mas você não começa a colocar em prática, você não começa a falar aquilo que está escrito, ou aquilo que você já conhece, amado, não vai ter resultado. Mas a partir do momento que você começa a falar, você está lançando sementes no solo. Você está depositando essas sementes no solo para que venha a frutificar. Jesus fala ali em Lucas, a fé é uma semente, mas você planta a semente quando você declara a palavra. Se você não fala, se você não declara a palavra, você não está plantando sementes. O que você tem plantado? Ah, Manu, você não sabe. Eu tenho orado, eu tenho crido, eu tenho imaginado, eu tenho pensado positivo. Isso não é o suficiente, amados. Nós precisamos falar, nós precisamos declarar a palavra. Quando nós declaramos, aí sim nós estamos plantando sementes. Agora, você pode declarar coisas boas ou coisas ruins, vai depender de você. O que você tem falado? Você tem falado, eita, a crise está grande, rapaz, eu não sei quando eu vou me levantar. Ou você tem dito, não importa o que está acontecendo no mundo lá fora, eu creio na palavra, eu sou mais do que vencedor, eu sou frutífero, eu sou abençoado, eu sou curado. O que tem saído da sua boca? É exatamente isso que você tem plantado no solo. É exatamente isso que vai frutificar, é exatamente isso que vai florescer. Agora, se no momento que você está orando, no momento que você está falando com o Senhor, você diz uma coisa, mas quando você termina a oração, você diz outra completamente diferente, ou que não combina com aquilo que Deus diz, você está desfazendo das suas orações. E eu sei, amados, que esse não é a sua vontade, que coisas ruins aconteçam ou que as orações sejam anuladas.
Mas eu e você precisamos nos esforçar para falar aquilo que Deus diz ao nosso respeito e não aquilo que o mundo está dizendo, que a televisão está dizendo, que os governantes estão dizendo. Nós precisamos falar aquilo que a palavra de Deus diz sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa nação, sobre todas as nações dessa terra. Nós precisamos falar a palavra de Deus, declarar a palavra de Deus, porque imagina, se eu declaro a palavra, se você declara na sua casa, se os seus filhos, se os seus vizinhos, se estamos todos juntos declarando a palavra, coisas extraordinárias vão acontecer nessa nação e ao redor de todo o mundo, amados. Nós vamos sair como temos declarado em nossos cultos de oração e como nós temos declarado sozinhos também, nós vamos sair disso antes mesmo que o mundo imagina, antes mesmo que os cientistas têm dito. Nós vamos sair desse tempo mais fortes, mais ousados, mais intrépidos, mais cheios de vida. Amém? Então, lá em Salmos, no capítulo 45, no versículo 1, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Salmos 45, verso 1. Diz assim: de boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como uma pena de habilidoso escritor. Olha só, palavras são sementes, mas a sua língua é como uma pena de um habilidoso escritor. Agora, o que você tem escrito? Qual tem sido a história que você tem desenvolvido com a sua língua? Eu tenho falado sobre os meus filhos, que eu não sei se esse ano vai dar certo. Eu tenho falado sobre o meu negócio, que eu não sei se vai funcionar. Amado, é exatamente isso que você vai colher. Agora, como eu venço essas expectativas ruins? Como eu venço essas informações ruins que vêm contra mim? Falando a palavra. Como eu venço a falta? Como eu venço a circunstância? Como eu venço a enfermidade? Como eu venço a adversidade? Declarando a palavra. Olha que maravilha, você tem a sua língua como uma pena de um habilidoso escritor e você pode desenvolver uma história completamente diferente daquilo que o mundo está planejando ou projetando para nós. Você e eu podemos construir uma história diferenciada para a nossa nação, para a nossa igreja, para o nosso país. Amém? A palavra de Deus, ela produz vida, mas a palavra do diabo produz morte e medo. Eu não sei se você já parou para prestar atenção, mas toda vez que a gente liga um noticiário, que a gente observa algumas coisas na internet, parece que as coisas estão se avolumando e que o monstro fica grande demais. Mas quando você vai para a palavra, quando você mergulha na palavra, as circunstâncias ficam bem pequenas diante daquilo que Deus diz sobre mim, sobre você, sobre a nossa nação, amados. Então nós precisamos dizer o que Deus diz e não o que o diabo diz. Agora, quando você cita a palavra, você está citando Deus. Mas quando você cita os problemas, quando você fala sobre o medo, você está citando as palavras do diabo. Em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 21, Provérbios 18, 21. Abre lá comigo, por favor. Diz assim: morte e vida estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza, comerá do seu fruto. Então, nós falamos que a fé, ela é uma semente que eu posso plantar essa semente. Se eu estou falando a palavra, eu estou plantando sementes de fé. Mas se eu estou falando incredulidade, ou se eu estou falando medo, eu estou plantando as sementes que o diabo queria que eu plantasse, de dúvida, de incredulidade, de medo. Morte e vida estão no poder da minha língua. A minha língua é como uma pena de um habilidoso escritor. E se eu estou falando a palavra, se eu estou declarando a palavra, eu estou falando vida. Estou falando vida sobre mim, estou falando vida sobre a minha casa, sobre a minha igreja, sobre a minha família, sobre o meu país, sobre o meu estado. Se eu declaro a palavra, eu estou falando a vida. E ele diz: aquele que bem a utiliza, comerá do seu fruto. Um crente não pode ficar calado. Diante das circunstâncias, amados, nós não podemos ficar: peraí, deixa eu só me trancar aqui, mas eu vou ficar bem caladinho. Não.
Não adianta só você estar em casa, fazendo a sua quarentena, seguindo as ordens do governo, do Ministério da Saúde. Não adianta só você fazer isso. Você precisa abrir a sua boca e começar a falar. Esse tempo vai passar rápido. A minha família é guardada. Eu sou guardado. Eu sou próspero. Eu sou abençoado. Amados, nós não podemos deixar que o silêncio reine, simplesmente porque às vezes a gente vai deixar esse silêncio reinar e o diabo se aproveita da oportunidade para começar a falar no nosso lugar. E ele vai falar na sua mente, ele vai falar através da televisão, ele vai falar através de qualquer outro meio que ele consiga te alcançar. Então, um crente calado é um crente sem poder. Mas se você começa a falar a palavra, você está plantando as sementes de poder que contém na palavra de Deus. Então você pode dizer assim: Manu, mas eu estou sendo sincero. Às vezes, o que para você pode parecer sinceridade, o diabo aproveita aquela porta aberta para entrar e destruir as coisas. Por exemplo, você pode chegar para alguém e dizer assim: e aí, como é que estão as coisas? Ah, rapaz, olha, tá ruim demais, porque meu comércio está fechado, e isso está fechado, e aquilo outro, e eu estou sem dinheiro, e minha despensa está vazia. E talvez você pense: mas eu estou sendo sincero. Ok, você pode pensar que está sendo sincero, mas essas palavras que estão saindo da sua boca são sementes, e sementes geram colheitas. A partir do momento que você começa a falar sobre isso, você está plantando algo que você vai colher mais cedo ou mais tarde. Então, amados, quando você vai falar sobre as coisas como elas estão, você pode até falar, e nós não queremos que você não seja sincero, mas às vezes você e eu confundimos o que é sinceridade com o que realmente nós precisamos declarar com a nossa boca. Nós podemos falar sobre a situação, e a fé, ela não nega a realidade. Nós não somos alienados de pensar que nós não estamos passando por aquilo que nós estamos passando, ou uma circunstância não se levantou, ou uma enfermidade não bateu na nossa porta. Não é isso que eu estou dizendo, não é ser alienado, mas é ter a certeza de que aquela realidade que está se apresentando diante de mim não é a realidade final, porque aquilo que eu creio, aquilo que a palavra diz sobre mim, é a verdade final e absoluta sobre a minha vida. Então, quando você ora ou declara o que está escrito, você não está mentindo, porque às vezes você pode pensar assim: ah, Manu, mas se eu disser que eu sou curado, eu estou mentindo, porque na realidade dos fatos eu estou enfermo. Sim, mas você não é a situação que você está passando, você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é. Então, quando você ora ou quando você declara a palavra, você não está mentindo, você está simplesmente se apossando das verdades, daquilo que Deus diz ao teu respeito. Então, você não está mentindo, você está citando Deus, você está citando aquilo que Deus diz sobre você. E eu vou te dizer, Ele sabe muito mais do que a gente, Ele é muito melhor e muito mais inteligente, Ele já sabe o fim desde o começo. Então nós podemos confiar nas palavras dEle. Aí você pode dizer assim: quando eu vou orar, como é que eu vou orar? O que é que eu vou falar? Lembra quando lá em Gênesis, Deus viu a terra era sem forma e vazia. Mas Deus viu aquela escuridão, mas Ele não falou escuridão, Ele não disse: eita, tá aí, escuridão. E agora? Escuridão, vou pensar aqui, escuridão. Olha, só tem escuridão. Foi isso que Deus fez? Não. Deus viu a escuridão, Ele viu qual era a realidade ali, natural. Mas Ele falou uma semente, para que aquela semente gerasse a colheita. Haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Por quê? Aquilo que Deus falou gerou a semente. E a semente foi brotando, floresceu e gerou exatamente aquilo que Deus estava falando. Então, amados, quando eu oro, eu não oro o que eu estou vendo, eu oro como a palavra de Deus diz, e eu vou ver as coisas mudarem. Por exemplo, eu vejo lá a minha conta bancária, ou eu vejo lá os meus negócios que não estão indo muito bem por causa dessa situação que está acontecendo. Aí eu vou orar assim: ó Senhor, o Senhor está vendo a minha conta bancária, a situação está braba, o Senhor está vendo como o mundo está, o Senhor está vendo os meus filhos, o Senhor está vendo a minha despensa, o Senhor está vendo isso, mas tudo vai bem.
É assim? Não, amado. Você pega aquilo que está escrito e começa a dizer aquilo que está escrito. Você não precisa ficar falando do problema. Nem mesmo quando você está orando, Deus já sabe do problema que a gente está aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai falar a solução. Não é tão ruim quando a gente chega no trabalho e alguém chega para a gente e só apresenta problemas. Qual é o melhor? Qual é o ideal? É quando alguém chega para a gente e diz, tem esse problema, mas eu já trouxe a solução aqui. Da mesma forma, nós podemos fazer com as circunstâncias. Senhor, nós já sabemos, tem esse problema, mas a Tua palavra diz, a Tua palavra declara sobre mim. E você não olha para a circunstância, você declara a palavra. Nós podemos falar a palavra, nós podemos declarar a palavra. Agora, se você passa o dia todo dizendo, eu estou fraco, eu não vou conseguir, eu não consigo ouvir Deus, a minha despensa está vazia, as coisas vão de mal a pior, isso e aquilo, e só fala desgraça o dia todinho. Amado, é exatamente isso que você vai colher. Então nós não podemos falar aquilo que nós estamos vendo, nós falamos aquilo que nós queremos ver, a palavra de Deus se cumprindo na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho. Por que dizer o que o diabo fica dizendo na sua cabeça? Não vai valer a pena, amado. Diga o que Deus diz sobre você. Diga aquilo que a palavra diz sobre você. Se você lança uma semente, a colheita vai ter que vir. Então é melhor a gente começar a lançar sementes da palavra. É melhor a gente começar a declarar a palavra, porque a colheita já é certa. Toda semente que é lançada no solo, amado, se ela é regada, ela certamente vai frutificar. Seja de bom ou seja de ruim. Então é melhor você começar a gastar suas forças, suas energias em falar a palavra de Deus. Vamos falar a palavra, vamos declarar a palavra. Se você lançar a semente, certamente você vai ter uma colheita. Então escolha lançar sementes de fé, não de incredulidade. Escolha falar a palavra e não duvidar daquilo que, eu não sei, será que esse ano vai ser mesmo? Tudo aquilo que Deus estava falando lá no começo, será que esse ano vai mesmo ser o melhor ano da minha vida? Amado, deixa esse si de lado e começa a falar. Esse ano vai ser o ano que eu mais vou prosperar. Esse ano vai ser o ano que eu mais vou ler a Bíblia. É o ano que eu mais vou orar. É o ano que eu mais vou me entregar às coisas de Deus. É o ano que a minha família vai ser mais abençoada. É o ano que os meus filhos vão dar menos trabalho. É o ano que tudo vai acontecer conforme os planos de Deus para a minha vida. Escolha plantar sementes de fé e não de incredulidade. Amém? Então vamos por último aqui observar em Hebreus, no capítulo 11. Hebreus 11. Diz assim, Hebreus 11. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Veja só, nós sabemos da história de Abraão e Sara. Nós sabemos que Sara era estéril e eles já eram de idade avançada, não podiam ter filhos. Naturalmente, estava tudo concorrendo contra a frutificação deles dois. E é interessante que a palavra diz assim, pela fé também a própria Sara recebeu poder, virtude, dunamis, para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Veja, Deus fala para Abraão e para Sara, vocês vão ser pais de nações, pai de multidões, mãe de multidões. E aí a Bíblia diz que pela fé, veja, Sara recebeu poder para frutificar, mesmo quando o natural dizia que ela não ia frutificar, mesmo quando o mundo dizia que ela não ia frutificar, mesmo quando as pessoas olhavam para Sara e diziam assim, Sara ser mãe, Abraão, depois de idosos serem pais, esse povo está ficando doido. Mas, amados, a Bíblia diz que eles não levaram em consideração o próprio corpo amortecido. E é interessante que Deus deu poder para fazer Sara ser mãe. Pela fé, Sara recebeu poder para frutificar.
eu e você, pela fé, lançando as nossas sementes, nós recebemos poder para sermos frutíferos. Mesmo quando ninguém vai ser frutífero, nós vamos ser frutíferos, amados, pelas nossas confissões. Se você lança a semente, se você lança a palavra, você vai ser frutífero. Seja no deserto, seja no oásis, você vai ser frutífero. Em tempo e fora de tempo, você vai ser frutífero conforme a sua fé. Agora, se você não fala nada, você não frutifica nada. Se você fica calado, você vai deixar que as circunstâncias te engulam e façam exatamente o que as circunstâncias querem. Mas se você fala a palavra, você vai receber, você vai colher exatamente aquilo que você está falando. Então, Sara recebeu virtude para ser mãe pela fé, mesmo tendo a idade avançada, mesmo sendo estéril, mesmo quando as circunstâncias diziam, você não vai frutificar. E talvez, amado, essa circunstância que nós nos encontramos hoje, ela diga assim, o seu comércio não vai frutificar, os seus estudos não vão frutificar, a sua casa não vai frutificar, a sua conta bancária não vai frutificar. Mas o que nós podemos fazer com essa situação? Nós podemos, pela fé, receber poder para ser frutíferos, falando a palavra. Eu falo para a minha família, você vai ser frutífero, você vai ser altamente frutífero. Eu falo para a minha conta, eu falo para os meus negócios, vocês vão ser altamente frutíferos, mesmo em meio à crise, vocês vão frutificar. O Senhor vai te dar estratégias, amado, o Senhor vai te dar graça, o Senhor vai te dar força. E quando nós pudermos voltar tudo 100% ao normal, você vai atuar de uma forma tão mais acelerada, que talvez nesses 3 primeiros meses do ano você não tinha produzido, você vai conseguir produzir. Assim que nós pudermos voltar 100% à normalidade, eu declaro em nome de Jesus uma colheita abundante sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua saúde. Eu declaro colheita abundante, eu declaro sobre a nossa igreja colheita abundante. Quando nós pudermos reunir de novo, amados, vai ser uma colheita tão abundante que nós vamos precisar de mais cestos para poder conter essa colheita. Eu declaro dessa forma em nome de Jesus. Agora, você e eu vamos frutificar mesmo quando o natural não espera. Eu quero que você pegue aí as pessoas que estão com você, ou se você está sozinho, você olhe para você mesmo e diga assim, ha, ha, ha. Porque, amados, mesmo em meio às circunstâncias nós podemos frutificar, mesmo em meio ao caos nós podemos ser frutíferos. Você pode ser frutífero onde você está, você pode ser frutífero com a sua família nesse momento. Então eu quero que nesses minutos finais você declare hoje comigo, eu sou abençoado. Eu sou curado, eu sou suprido, nada me falta, eu tenho tudo, porque a bênção de Deus está sobre a minha casa, a bênção de Deus está sobre a minha família, a bênção do Senhor está sobre a nossa igreja, a bênção do Senhor está sobre mim, mesmo quando o caos está estabelecido lá fora, eu vou ser extremamente frutífero. No momento em que eu estou declarando a palavra, eu estou lançando sementes ao solo e eu vou ver os frutos dessas sementes. Amém? Então você vai ter o ano mais frutífero que você já viu até agora. 2020 vai frutificar e vai florescer tanto nas suas finanças, na sua casa, no seu corpo. Eu declaro em nome de Jesus, se você estava passando por alguma dor, alguma enfermidade nesse momento, eu declaro a vida de Deus frutificando agora mesmo sobre o seu corpo. Eu declaro em nome de Jesus, receba do alto da cabeça à planta dos pés, cura sobre o seu corpo, a vida de Deus tomando parte agora no seu corpo, restaurando e restabelecendo todas as coisas. Oh, aleluia, obrigada, Senhor. Então, amados, domingo nós vamos estar nos encontrando de novo, mas eu ainda tenho um recadinho para você, né? Nossa igreja, ela está tendo o seu expediente, né, durante a semana que vem. E aí, eu queria te dizer, se você precisar de algum aconselhamento, se você precisar vir deixar suas ofertas, se você precisar de qualquer coisa, nós estaremos aqui para te atender, tá certo? Na próxima semana, nós estaremos aqui no horário do expediente, de 8 até meio-dia.
ok? Então, nesse momento eu quero abrir a oportunidade para você ser generoso, já que nós estávamos falando que nós vamos ser o mais frutíferos que nós pudermos esse ano. Então eu quero que você seja generoso nesse momento. Vai estar aqui agora abaixo passando o número da nossa conta na live do Facebook, e também agora aqui no nosso canal do YouTube você vai estar vendo aqui na tela o número da nossa conta. Então seja generoso, amado, porque Deus tem sido tão generoso conosco, Ele tem suprido as nossas necessidades. E como nós declaramos, enquanto nós estamos lançando sementes, essas sementes vão frutificar e vão trazer para nós uma colheita abundante. Eu declaro sobre a sua vida, amado, enquanto você está dando essa semente de honra ao Senhor, de fé, né? Porque mesmo em meio à crise, nós semeamos porque nós amamos ao Senhor e nós cremos naquilo que a palavra de Deus diz. Enquanto eu estou sendo generosa, o Senhor está fazendo superabundar na minha casa, nas minhas finanças e em tudo que eu puser as minhas mãos. Então era isso, que você seja grandemente abençoado. E no domingo, não esquece, nós vamos ter o nosso culto também aí na sua casa. Que bênção nós pudermos entrar na sua casa, não é verdade? Então acompanha aí no domingo, nós vamos estar juntos, tá certo? No YouTube. Então no YouTube, domingo às 18 horas, nós vamos estar juntos. Fica na paz, em nome de Jesus.